Meu nome é Clara Benetti, tenho 31 anos, e o momento em que percebi que minha mãe nunca havia reservado um quarto para mim na viagem de família foi quando eu estava parada no meio de um lobby de resort iluminado, com a mala na mão e todos os olhares se virando lentamente na minha direção. A atendente da recepção continuava se desculpando, digitando no teclado repetidamente, como se a reserva fosse aparecer magicamente se ela procurasse com força suficiente. Não apareceu. Minha mãe estava a alguns metros de distância, em silêncio, fingindo estar distraída com a vista para o mar através do vidro. Minha irmã, por outro lado, não teve problema nenhum em dizer exatamente o que todo mundo devia ouvir. Ela me olhou da cabeça aos pés, sorriu como se tivesse esperado por aquele momento, e disse que fracassada não merecia viajar com essa família. Nem quarto, nem lugar no jantar, nem mesmo a cortesia básica de ser tratada como se pertencesse àquela mesa. E o pior de tudo foi que ninguém pareceu surpreso. Foi aí que entendi. Aquilo não tinha sido um erro de última hora nem um esquecimento na hora de reservar. Tinha sido planejado. Eu fui convidada apenas o suficiente para ser humilhada em público. A coisa estranha é que eu não chorei. Não implorei. Não levantei a voz. Olhei para ela, depois para minha mãe e disse: "Então eu vou embora." O silêncio que se seguiu parecia afiado o suficiente para cortar vidro. Ninguém se mexeu. Ninguém me deteve. Mas no segundo em que virei e caminhei para fora daquele resort, algo mudou. Porque o que eles pensaram ser o momento em que finalmente me colocavam no meu lugar foi, na verdade, o momento em que tudo que eles haviam construído começou a se desfazer. Antes de te contar o que aconteceu depois que saí daquele lobby, me diz uma coisa. Você já teve um familiar que sorriu na sua cara enquanto te armava uma cilada para te humilhar? Porque eu tinha visto a mensagem 2 dias antes e quase ignorei o nó que ela fez no meu estômago. Minha mãe tinha mandado um textão animado com os detalhes da passagem, o endereço do resort em Porto Seguro e um recado pedindo para todo mundo estar no restaurante às 19 horas para o jantar de Natal. Mas quando olhei para a lista de quartos, vi um no nome do meu tio, um no nome da minha mãe e um no nome da minha irmã com o marido. O meu não estava lá. Fiquei encarando a tela por 1 minuto inteiro. Depois mandei uma mensagem de volta. "Não tô vendo o meu quarto." Minha mãe respondeu 10 minutos depois com: "O resort ainda tá resolvendo uns detalhes. Vem." Só isso. Sem explicação, sem pedido de desculpa. Só vem. Uma versão mais jovem de mim teria pressionado mais. Uma versão mais jovem de mim ainda acreditava que, se algo parecia errado, a pergunta certa podia resolver. Mas depois de anos sendo tratada como a decepção da família, eu tinha aprendido como eles funcionavam. Eles sempre ficavam vagos quando estavam escondendo algo feio. Mesmo assim, me convenci de que tinha que haver uma explicação razoável. Meu tio era quem estava pagando pela viagem. Ele tinha convidado todo mundo. Ele acreditava em manter a família unida, mesmo quando o resto de nós mal conseguia fingir que estava bem. Então fiz as malas, embarquei no voo de São Paulo e tentei me convencer de que estava exagerando. No momento em que entrei no lobby do resort, porém, eu soube que não estava. A atendente pareceu confusa antes de parecer constrangida. Ela continuava clicando pelas telas, baixando a voz, olhando para mim com aquela expressão cuidadosa que as pessoas usam quando sabem que uma má notícia está prestes a cair. Eu conseguia sentir minha mãe por perto antes mesmo de me virar e vê-la. Ela estava perto o suficiente para ouvir cada palavra, mas longe o suficiente para não ser obrigada a me ajudar. Então minha irmã veio do bar da piscina, segurando uma caipirinha e sorrindo como se tivesse passado a manhã inteira esperando o espetáculo começar. Ela nem sequer fingiu que havia algum mal-entendido. Disse: a gente não reservou um para você." Depois riu baixinho e acrescentou que fracassada não merecia viajar com essa família de qualquer jeito. A palavra fracassada pousou no ar de um jeito mais pesado do que eu esperava, não porque fosse novidade. Eu tinha ouvido versões dela por anos. Eu era a filha que largou o caminho respeitável. A irmã que não casou bem. A mulher que morava num apartamento pequeno e pagava as contas invoice por invoice, em vez de postar brunches caprichados e viagens de aniversário nas redes sociais. Mas ouvir aquilo em público, enquanto minha mãe ficava calada e desconhecidos fingiam não estar ouvindo, fez algo dentro de mim ficar muito quieto. Foi o momento em que parei de tentar entendê-los. Peguei a mala, olhei para minha mãe, olhei para minha irmã e disse: "Então eu vou embora." O sorriso da minha irmã vacilou pela primeira vez.
Talvez ela tivesse esperado lágrimas. Talvez esperasse que eu fosse implorar por um quarto ou acusá-la na frente de todo mundo. Em vez disso, dei a ela algo mais frio. Dei a ela nada. Virei e saí pelas portas de vidro para o calor da tarde baiana. E atrás de mim, o lobby foi ficando em silêncio de um jeito que pareceu quase sagrado. O que eu ainda não sabia era que alguém tinha ouvido cada palavra da varanda do segundo andar, bem acima de nós. E quando eu cheguei à calçada, a verdadeira história do Natal já tinha começado. Chamei um Uber antes mesmo de chegar à entrada do resort. As passagens de volta para São Paulo estavam absurdas, mas não me importei. Minha paz já tinha custado mais do que uma passagem aérea ao longo dos anos. Sentei num banco perto da entrada com a mala ao lado das pernas e o celular na mão, observando famílias descendo de carros com aqueles sorrisos fáceis de quem pertence a algum lugar. Isso costumava me doer mais do que eu jamais admiti. Mas não naquele dia. Naquele dia me senti estranhamente clara, como se a humilhação tivesse queimado a névoa de tudo. O celular vibrou assim que o meu motorista apareceu no aplicativo. Era meu tio. Quase não atendi. Não porque não gostasse dele, mas porque estava cansada demais para me explicar para alguém. Mesmo assim, atendi. Clara, onde você está? Ele perguntou. A voz era calma, mas havia algo por baixo dela que me fez sentar mais reta. Estou aqui fora. Vou voltar para o aeroporto, disse eu. Houve uma breve pausa. Então ele disse: Fica onde você está. Eu vi o que aconteceu. Olhei para o resort instintivamente, meus olhos varrendo as varandas e os corrimões polidos acima das janelas do lobby. Ele estava lá em cima numa ligação de negócios. Me contou mais tarde, encerrando antes de descer para almoçar com todo mundo. De lá, tinha me visto na recepção, visto minha mãe recuar, visto minha irmã se aproximar e ouvido o suficiente da conversa para saber que aquilo não tinha sido nenhum erro de cadastro. Ele saiu em menos de 3 minutos, ainda com o blazer de linho que usava quando queria parecer relaxado e bem-sucedido ao mesmo tempo. Sentou ao meu lado no banco, sem dizer muito no início. Não perguntou se eu estava bem naquele jeito mole e inútil que as pessoas usam quando querem crédito por se importar. Fez uma única pergunta. Me fala exatamente o que ela disse. Então contei tudo, sem dramatizar, sem chorar, sem editar o silêncio da minha mãe para algo mais gentil do que havia sido. Quando terminei, ele olhou para a rua por um longo momento e soltou o ar devagar. Então disse algo que eu provavelmente vou lembrar pelo resto da vida. Pessoas que constroem a imagem inteira com dinheiro emprestado sempre entram em pânico diante de alguém que ainda tem dignidade sem ele. Virei para ele, mas ele continuava olhando para frente. Pedi desculpas porque sabia que ele tinha querido que aquela viagem parecesse família. Ele finalmente olhou para mim. Não peça desculpa pela crueldade de outra pessoa, disse ele. Então pegou o celular, fez 2 ligações e mudou o curso das próximas 48 horas com aquela autoridade silenciosa que não precisa levantar a voz. Primeiro, reservou um quarto para mim no mesmo resort, no mesmo andar que os outros. Depois, me pediu para ir ao jantar de Natal na noite seguinte, exatamente como planejado. Disse que não queria confronto. Ele me deu o sorriso mais leve e disse: Bom, eu também não. O que ele queria, percebi, era algo muito pior para quem tinha me humilhado. Ele queria consequências. Quando me registrei no quarto naquela tarde, meu celular já havia começado a iluminar. Minha mãe ligou 2 vezes. Minha irmã mandou uma mensagem que dizia: Você tá querendo fazer um drama maior do que é? Fiquei encarando aquela frase por um tempo. Então tranquei o celular e o coloquei com a tela para baixo na mesa de cabeceira. Do outro lado do corredor, minha família provavelmente ainda estava contando para si mesma a mesma história de sempre, que eu era sensível demais, dramática demais, incompleta demais para importar. Na noite seguinte, eles iam descobrir o que acontece quando a pessoa que eles descartaram para de tentar conquistar um lugar à mesa deles. O jantar de Natal foi servido numa das salas privativas do resort, com vista para o mar. O tipo de lugar construído para fotos de família caras e gratidão de fachada. Velas longas cintilavam no centro da mesa. Taças de cristal capturavam a luz. Havia cartões com nomes dobrados, prataria polida e um músico tocando ao fundo, tornando tudo ainda mais ensaiado. Minha irmã chegou vestida como se fosse para uma sessão de revista. O marido parecia tenso naquele jeito polido que os homens ficam quando sabem que algo está errado, mas ainda esperam que o dinheiro resolva. Minha mãe me cumprimentou com um aceno duro,
o tipo que se daria a um colega de trabalho que não se gosta, mas que não se pode insultar em público. Ninguém mencionou o lobby. Ninguém pediu desculpas. Eles agiram como se tudo tivesse simplesmente se dissolvido pelo fato de eu ter aparecido assim mesmo. Quase admirei a audácia. O jantar seguiu sob uma camada de normalidade falsa. Vinho foi servido. Conversa fiada flutuou pela mesa. Minha irmã elogiou as entradas alto demais. Minha mãe perguntou ao meu tio se ele tinha visto um determinado imóvel à beira-mar ali por perto, escorregando de volta para o tom que usava sempre que queria soar como uma mulher vivendo uma vida maior do que a que de fato podia bancar. Então, logo após o prato principal ser servido, meu tio pousou o garfo, limpou o canto da boca com o guardanapo e se levantou. Ele não bateu no copo, não pediu atenção. Simplesmente se pôs de pé e o ambiente mudou ao seu redor. Eu apoiei essa família por muito tempo, disse ele, com a voz calma e firme. Mais tempo do que a maioria de vocês jamais vai admitir em voz alta. Minha irmã congelou com uma mão em torno da taça de vinho. A expressão de minha mãe mudou quase imperceptivelmente. Fiquei quieta. Ele continuou. Paguei por essa viagem porque acreditei que o mínimo que devíamos uns aos outros era a decência básica. Em vez disso, vi um membro dessa família ser humilhado na recepção de um hotel por um quarto que deveria estar esperando por ela desde o início. Ele se virou e olhou diretamente para minha irmã. Ela abriu a boca, provavelmente para dizer que estava brincando, ou que foi mal interpretada, ou que a pressão tinha sido grande demais. Ele a deteve com um olhar. Não, disse ele. Você não estava brincando. Você estava performando status às custas de outra pessoa. O silêncio depois daquilo foi tão completo que eu conseguia ouvir a louça tinir na cozinha do lado de fora da porta. Então ele tirou do bolso do blazer um papel dobrado e disse: já que Clareza está atrasada, que eu seja claro. Com efeito imediato, todo o suporte financeiro discricionário que eu vinha oferecendo a essa família encerra hoje. As transferências mensais param. Os pagamentos da escola particular da sua filha param. O acordo de ajuda com a moradia que fechamos lá em 2021 não será renovado nem estendido em nenhuma forma. Se vocês querem manter o estilo de vida de vocês, financiem vocês mesmos. Minha irmã ficou pálida tão rápido que foi quase chocante. O marido finalmente falou, mas a voz quebrou na primeira palavra. Seu Antônio, talvez a gente possa conversar sobre isso em particular. Meu tio olhou para ele sem piscar. O que ela fez com a Clara foi em particular? Perguntou. Ou foi público o suficiente para o pessoal da recepção e metade do lobby ouvir? Isso o calou. Minha mãe tentou em seguida. Inclinou-se para a frente e disse com uma voz tensa e tremida. Isso é extremo. Foi um mal-entendido. Não, respondeu meu tio. Mal-entendido é quando a verdade se perde. Ontem eu ouvi a verdade com muita clareza. Então disse a única coisa que de fato quebrou a ilusão. As pessoas nessa mesa confundiram apoio com direito por anos. Pior, confundiram conforto emprestado com superioridade pessoal. Vocês olharam para baixo para a única pessoa aqui que sabe se sustentar com os próprios pés. Minha irmã começou a chorar, mas não de um jeito que fizesse ninguém sentir pena. Era o choro em pânico de alguém vendo o chão desaparecer debaixo de uma vida que ela achava que era permanente. O marido encarava o prato, como se números já estivessem correndo pela cabeça dele. Minha mãe pareceu mais velha naquele momento do que eu jamais a havia visto. Quanto a mim, eu não sorri. Não provoquei. Fiquei sentada ali e senti algo que não sentia perto da minha família há anos. Senti-me intocável. Meu tio dobrou o papel, colocou de volta no bolso e sentou. Então ergueu a taça e disse: Feliz Natal. Ninguém tocou na sobremesa. A primeira ligação veio na manhã seguinte, antes mesmo de eu terminar o café. Era minha mãe. Deixei tocar. Ela ligou de novo. Depois minha irmã ligou. Depois o marido. Ao meio-dia, eu tinha 11 chamadas perdidas e 6 mensagens. Todas circulando a mesma mensagem em formas diferentes. Resolve isso. Fala com ele. Diz que ele exagerou. A versão da minha irmã foi a mais reveladora. Ela mandou: Não acredito que você ficou sentada lá e deixou ele fazer isso com a gente. Li 2 vezes e quase ri. Deixou ele fazer isso com a gente. Não acredito no que eu disse. Não, me desculpa por ter te humilhado. Só raiva crua de que as consequências tinham chegado mais rápido do que ela esperava. Quando voltei para São Paulo no dia seguinte, a extensão do estrago já tinha começado a aparecer. Meu tio nunca foi homem de fazer ameaça vazia. O dinheiro mensal parou. O pagamento extra da escola parou. Mais importante ainda,
O suporte financeiro que ele havia discretamente oferecido durante a compra do imóvel deles anos atrás não estava mais disponível para tranquilizar o banco caso as coisas ficassem apertadas. De repente, o apartamento que minha irmã exibia nas redes sociais parecia menos prova de sucesso e mais uma armadilha muito cara. O marido me mandou um e-mail 4 dias depois. Foi a primeira coisa honesta que qualquer pessoa daquela rama da família tinha me enviado em anos. Ele escreveu que estavam em apuros, que tinham estruturado a vida toda ao redor de um dinheiro que começaram a tratar como permanente, que minha irmã estava em pânico e que o banco havia começado a fazer perguntas para as quais ele não estava preparado. Terminou perguntando se eu achava que meu tio reconsideraria se passasse tempo suficiente. Não respondi. Minha mãe tentou uma estratégia diferente. Primeiro ligou com raiva, me acusando de ter virado meu tio contra a família. Depois, quando isso não funcionou, ligou triste. Chorou no telefone e disse que minha irmã não estava conseguindo dormir, que a filha dela estava confusa, que o estresse estava pesando sobre todo mundo. Ouvi aquilo como quem ouve alguém descrever um incêndio sem mencionar o fósforo. Por fim, disse: "Eu não fiz isso." Ela respondeu com um silêncio que me disse que sabia que eu estava certa e me odiava por isso mais do que alguma vez me odiou por ser a tal fracassada. 2 semanas depois, fiquei sabendo que minha sobrinha seria transferida da escola particular no fim do semestre. O pagamento mensal era uma das muitas mentiras bonitas que sustentavam aquela imagem. O feed da minha irmã nas redes sociais ficou silencioso quase da noite para o dia. Sem mais fotos de brunch. Sem mais reels de final de semana sorridentes. Sem mais legendas sobre gratidão e bênçãos e família. Era estranho como o luxo desaparece rápido quando nunca pertenceu de verdade à pessoa que o exibia. Minha mãe me deixou um recado de voz numa sexta-feira à noite que ainda consigo lembrar quase palavra por palavra. "A Natália está se desfazendo, Clara. Por favor, se não for por mim, pela netinha." Ouvi aquilo sentada na bancada da minha cozinha depois de terminar uma revisão de cliente. E por um breve segundo senti o velho reflexo subir em mim. Aquele instinto treinado de resgatar, suavizar as coisas, ser a filha mais fácil, a irmã mais quieta, a que engolia o insulto para que todo mundo pudesse continuar se chamando de família unida. Então pensei no lobby. Pensei na atendente baixando os olhos. Pensei na minha mãe ficando calada enquanto minha irmã declarava que eu não merecia um quarto, um jantar, um lugar. Então liguei de volta e disse a única coisa verdadeira que havia para dizer. "Não posso consertar o que eu não quebrei." Minha mãe inspirou fundo como se tivesse levado um tapa. Mas eu não estava sendo cruel. Eu estava acabada. E há uma diferença. Ao longo do mês seguinte, mais rachaduras foram aparecendo. Minha irmã e o marido começaram a brigar abertamente o suficiente para outros parentes ouvirem. O apartamento talvez precisasse ser refinanciado, talvez vendido. Saldos de cartão de crédito, que antes pareciam administráveis sob o brilho do apoio constante, agora pareciam assustadores sob a luz real. Cada atualização que chegava até mim carregava a mesma lição amarga. Nunca tinha sido riqueza. Tinha sido teatro. E a plateia finalmente tinha ido embora. O verão em São Paulo é quente e abafado o suficiente para que você não precise de mais nada para se sentir pesado. Mas naquele ano eu senti a estação de outro jeito. Não no calor, na clareza. Enquanto minha família corria para se explicar a credores, escolas e uns aos outros, a minha vida continuou avançando do jeito quieto, quase entediante, que vidas estáveis geralmente levam. Assinei um contrato de longo prazo com uma startup de tecnologia que precisava de trabalho contínuo de estratégia de conteúdo. Outro cliente ampliou minha função depois que uma campanha performou acima do esperado. Pela primeira vez em muito tempo, minha renda parou de parecer uma beira de abismo e começou a parecer uma estrutura. Não glamourosa, não chamativa, só real. Atualizei minha planilha num domingo de tarde com uma xícara de café ao lado e percebi que tinha cruzado um número com o qual eu costumava sonhar. Ninguém aplaudiu, ninguém postou, ninguém sabia, a não ser eu. E de alguma forma isso fez parecer ainda mais sólido. Meu tio ligou algumas vezes naquele período, nunca para fofocar, nunca para me pedir que tomasse partido. Perguntava sobre o trabalho, sobre o apartamento, se eu estava dormindo bem, se havia começado a pensar maior sobre o que queria a seguir. Numa tarde ele disse: "Sabe o que é?" Sua irmã nunca entendeu. Ela achava que sucesso era o que faz os estranhos te invejarem mais rápido. Deixei isso pousar entre nós. Então ele acrescentou: "Mas sucesso de verdade é o que ainda está de pé depois que os aplausos vão embora."
Com o tempo, mais notícias sobre minha família foram chegando. Minha sobrinha havia mudado para a escola pública. Minha irmã odiou aquilo mais pela aparência do que pela mudança em si, o que me disse que ela ainda não tinha aprendido a lição de verdade. O marido estava tentando renegociar o financiamento do apartamento, ou pelo menos ganhar tempo. Minha mãe havia mudado para um lugar menor, sem os confortos fáceis que ela costumava tratar como naturais. De vez em quando, ela me mandava mensagens estranhas que circulavam ao redor da responsabilidade sem pousar nela. Coisas como: "Estou vendo algumas coisas diferentes agora?" Ou "A vida tem um jeito de humilhar a gente." Percebi que ela ainda tinha dificuldade em dizer a frase que mais importava: "Eu errei." Quanto à minha irmã, meses se passaram antes de eu ouvir diretamente dela. Naquele silêncio, finalmente entendi algo que eu deveria ter aprendido anos antes. O oposto do amor nas famílias nem sempre é o ódio. Às vezes, é a utilidade. Enquanto podiam me usar como a filha menos bem-sucedida, a cautionary tale, a que fazia todo mundo se sentir mais completo, eles me mantinham perto o suficiente para comparar e longe o suficiente para desconsiderar. Mas no minuto em que recusei o papel, todo o equilíbrio mudou. Eles perderam mais do que o dinheiro naquele Natal. Perderam o espelho. E uma vez que isso aconteceu, não tiveram escolha senão olhar para si mesmos. Eu queria poder dizer que essa percepção me entristeceu. Na maior parte, ela me libertou. Porque a mesma família que um dia me tratou como prova de fracasso, estava agora sendo forçada ao tipo de vida ordinária e responsável que eu vinha construindo o tempo todo. Pagando atenção a orçamentos, fazendo escolhas baseadas na realidade. Vivendo sem rede de segurança de alguém rico para absorver cada mau hábito. Eles chamavam aquela vida de vergonhosa quando era a minha. De repente, chamavam de maturidade quando virou a deles. Isso foi quase engraçado. Quase. Quando a mensagem da minha irmã chegou, era uma terça-feira à noite, e eu estava cozinhando macarrão e ouvindo um podcast com um fone só no ouvido. Não foi uma ligação, o que me disse que ela ainda não confiava em si mesma para ouvir minha voz. Não foi um e-mail tampouco, o que significava que tinha exigido mais coragem do que suas mensagens formais e polidas costumavam exigir. Era uma mensagem simples. Fico pensando no que eu disse no hotel. Eu sei que desculpa não desfaz, mas pensei nisso todos os dias desde então. Fiquei na cozinha com a colher de pau na mão, lendo aquelas palavras enquanto o vapor subia do fogão. Meses antes, eu teria imaginado aquele momento de outra forma, maior, mais afiado. Talvez eu tivesse me imaginado escrevendo de volta algo perfeito e devastador. Algo que cortasse com a mesma precisão que ela havia usado em mim. Mas aprendi que a vingança nem sempre é mais satisfatória quando é barulhenta. Às vezes, a vingança mais profunda é deixar as pessoas viverem tempo suficiente para entender exatamente o que destruíram com as próprias mãos. Digitei uma resposta. Só uma. Eu sei. Então, pus o celular de lado e terminei de fazer o jantar. Não porque o que ela fez era pequeno, não porque eu havia magicamente me curado, e certamente não porque uma mensagem restaurou a confiança que havia sido danificada ao longo de anos, não de minutos. Respondi daquele jeito porque eu não precisava mais da dor dela para provar o meu valor. Ela já tinha perdido o palco em que costumava se postar. A vida que ela usava como arma contra mim havia ruído. A imagem havia desmoronado. E eu ainda estava aqui, no meu apartamento, na minha própria paz, cozinhando minha própria comida, pagando meu próprio caminho, construindo algo do qual ninguém poderia tomar crédito e que ninguém poderia arrancar debaixo de mim. Isso era suficiente. Os meses seguintes foram, na maior parte, silenciosos da parte dela. Mas era um silêncio de trabalho, não de abandono. Minha irmã começou a dar pequenos sinais de que algo havia mudado de verdade. Cancelou planos que antes teria exibido. Deixou de fazer comparações que ela antes jogava naturalmente. E em uma conversa rápida de aniversário da nossa sobrinha, me perguntou genuinamente como estava meu trabalho, sem nenhum tom de condescendência. Minha mãe deu o passo mais difícil numa tarde de domingo, alguns meses depois. Ligou sem pauta, coisa que ela raramente fazia. Ficamos uns minutos na conversa sobre nada, e então ela disse com a voz cambaleando: "Eu deveria ter falado no hotel. Eu sabia o que estava acontecendo e fiquei parada." Foi a frase que ela nunca havia conseguido dizer. Pequena demais para apagar tudo, mas grande demais para ser ignorada. Eu disse: "Eu sei que você sabe." Não disse que estava tudo bem porque não estava. Mas disse o que era verdade, que aquela conversa era um começo. Que recomeços precisam de atos, não só de palavras.
que eu não iria fechar a porta, mas que ela precisava ser aberta de um jeito diferente do que tinham feito antes. Ela concordou. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei que talvez ela estivesse sendo sincera. Com minha irmã, a conversa de verdade veio meses depois, num café do Pinheiros, num sábado de manhã que ela sugeriu com uma mensagem tímida. Ela chegou sem produção, sem a armadura de unhas e bolsa que costumava trazer para qualquer encontro em que pudesse ser julgada. Ficamos sentadas por quase 2 horas. Ela não tentou se justificar. Perguntou se eu conseguia falar sobre o que a humilhação tinha significado, e eu falei. Ela ouviu. No final, ela disse: "Eu te usei como régua por muito tempo. É mais fácil apontar para o fracasso dos outros do que encarar os seus próprios." Não houve abraço dramático. Não houve promessa de que dali para frente tudo seria diferente. Mas houve algo que eu nunca havia tido com ela. Honestidade sem performance. Isso era mais do que eu esperava encontrar. Pagamos cada uma o seu. Saímos caminhando em direções opostas na calçada, mas dessa vez sem o peso que sempre acompanhava cada despedida. Hoje, minha mala cinza velha ainda fica lá no fundo do guarda-roupa. É barata, um pouco riscada e não há nada nela que impressione ninguém. Eu a amo por isso. Porque a última vez que rolei ela por um lobby de hotel, alguém me disse que eu não merecia viajar com aquela família. Da próxima vez que eu tirá-la de lá, vou partir para algum lugar que eu escolhi, numa passagem que comprei, para um quarto que ninguém pode me tirar. E isso para mim soa muito mais como sucesso do que qualquer coisa que minha irmã alguma vez postou.